Moisés, o meu servo, é morto. Moisés, o meu servo, é morto. Deus diz a Josué, versículo 2: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te. Tu e todo este povo agora, e passa esse Jordão. E ali Deus dá algumas instruções para Josué. Passa o cajado, o comando para Josué. Passa a responsabilidade para Josué. Para através de Josué o povo ser introduzido, ser conduzido à terra de Canaã. É Deus cumprindo com a sua promessa. Que lições nós podemos aprender com a história de Moisés e de Josué? Que lições essa história bíblica ela tem para nos passar? São várias as lições. São vários os ensinamentos que nós temos para aprender nessa passagem bíblica. Uma das lições que nós aprendemos é justamente a vida de Moisés. E como a nossa vida ela pode mudar da água para o vinho em fração de minuto, em fração de segundo. Uma das coisas que nós aprendemos é que a nossa vida ela está em constante movimento, em constante mudança. E a qualquer momento, a qualquer minuto, segundo, dia, hora, mês, ano, a nossa vida ela pode mudar da água para o vinho, da noite para o dia. É uma das lições que nós aprendemos com a história de Moisés. Moisés, ele estava no Egito. Moisés, ele era príncipe. Moisés, ele tinha tudo do bom e do melhor. Moisés, ele era considerado. Moisés, ele era respeitado. Moisés, ele era amado. Moisés, ele tinha um trono. Moisés, ele tinha pessoas ao seu dispor. Mas, de repente, tudo muda. Moisés passa a ser o fugitivo. Moisés passa a viver no deserto. Moisés passa a morar no deserto. Moisés passa a ser empregado. Moisés passa a cuidar de ovelhas. Olha como as coisas elas mudaram rapidamente na vida de Moisés. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. A qualquer momento a nossa vida muda, seja para melhor ou seja para pior. O difícil é que nem sempre nós estamos preparados para isso. O difícil é que nem sempre nós estamos preparados para certos acontecimentos em nossas vidas. O difícil é que nem sempre nós estamos ou nos preparamos para enfrentar certas situações. Às vezes uma crítica de quem a gente nem imaginava. Às vezes uma calúnia, uma difamação. Às vezes uma enfermidade.
Às vezes uma mudança na vida, nós, seres humanos, nem sempre estamos preparados. Assim era Moisés. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que nós não temos que lutar contra a carne, contra sangue, que depois de ter feito tudo isto, de ter vencido tudo isto, ficar firme, ficar preparado. Mas infelizmente nós não nos preparamos para o dia mau. Infelizmente nós não nos preparamos. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, através da história de Moisés, que a nossa vida é como uma roda gigante. Podemos estar em cima e em fração de segundo nós estamos embaixo. Também, o inverso também é verdade. Hoje nós podemos estar embaixo e amanhã, como um passo de mágica, como de repente, um milagre acontecer em nossas vidas e as coisas mudarem para melhor, como aconteceu em João capítulo 2. Assim como coisas negativas podem acontecer em nossas vidas, a ponto de transformar a vida para pior, coisas boas também podem acontecer. João capítulo 2, faltou vinho. E Jesus, em fração de segundos, ele transformou a água em vinho. Vinho, na Bíblia, um dos símbolos do vinho na Bíblia é a alegria. Então, a qualquer momento a nossa vida, ela também pode mudar para melhor. A qualquer momento, a nossa vida, ela pode ter uma mudança extraordinariamente maravilhosa para melhor. Com a história de Moisés, nós aprendemos isto, que a vida ela muda a qualquer momento, a qualquer segundo. E com Josué, o que nós podemos aprender com a história de Josué? Com Israel, imagine o povo de Israel, que passou 40 anos com Moisés na liderança. E agora Moisés, ele sobe ao monte e não desce mais do monte. Ou seja, ele morreu ali mesmo. Imagine a reação do povo. O povo ficou triste. O povo ficou desmotivado. O povo perdeu Moisés, aquele grande líder. Aquele grande líder, o povo havia perdido. O povo havia perdido um grande líder. Eu pergunto, o que você perdeu? Eis uma das coisas, irmão, que nós nem sempre estamos preparados para perder. Sempre queremos ganhar. Sempre queremos ganhar. Sempre queremos ter vantagem. Não gostamos, nós seres humanos, não gostamos de perder.
Imagina como era e como estava o povo de Israel quando perdeu Moisés. Quem era Moisés para Israel? Era Deus na terra e Moisés no céu. Ou melhor, era Deus no céu e Moisés na terra. Moisés era visto, e ainda hoje é visto para alguns judeus, Moisés ele era visto como um Deus para Israel. Moisés ele era o grande líder de Israel. Sabe aquele líder que vai na frente do povo? Sim, era Moisés. Respeitado, considerado, reverenciado pelo povo de Israel. Mas o povo perdeu Moisés. E quando o povo perde Moisés, o povo fica cabisbaixo. Quando o povo perde Moisés, quando Israel perde Moisés, quando Moisés morre, o povo fica desmotivado. O povo fica desanimado. Mas não sabia Israel que Deus tinha algo preparado para Moisés. Ou melhor, para Israel. Não sabia o povo de Israel que Deus tinha algo preparado para ele. Não sabia o povo de Israel que Deus ele tinha algo maravilhoso preparado para eles. Quem era que o povo tinha? Josué. Quem era que Deus tinha preparado para Israel? Josué. Assim é na nossa vida, irmãos. Deus, ele sempre tem algo de bom para nós. Deus, ele sempre tem algo reservado para nos entregar. Pode ter certeza disso. Deus, ele tem algo preparado para mim e para você. Pode ter certeza absoluta nesta palavra. Deus, ele tem algo preparado para entregar em nossas mãos. Deus, ele tem algo preparado para colocar nas nossas mãos. Deus, ele tem algo para nos dar. O povo não sabia, mas Deus, ele tinha algo para entregar a eles. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus tem algo para lhe dar. Deus, ele tem algo preparado para entregar nas minhas mãos e nas suas mãos. Essa é a segunda lição que nós aprendemos nessa passagem bíblica de Moisés e de Josué. Primeira lição que nós aprendemos: a vida muda. Em fração de segundo, em fração de minuto, podemos estar embaixo, mas de repente podemos estar em cima, ou vice-versa. Segunda lição que aprendemos:
Deus tem algo para entregar em nossas mãos. Terceira lição que nós aprendemos. E talvez uma das mais importantes. O passado. Observe que Deus disse a Josué. Josué capítulo 1, versículo 2. Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te, pois, agora. Por que foi que Deus mandou Josué levantar-se? Por que foi que Deus mandou Josué levantar-se? Primeiro, porque Josué estava prostrado. Segundo, porque Deus conhece a capacidade de Josué. Deus, ele sabia que Josué, ele podia superar aquela situação. Deus, ele sabia que Josué podia superar aquela fase difícil na vida dele. Por isso Deus diz: Josué, levante-se, eu sei que você pode, eu sei que você consegue, não é amanhã. Levante-se, pois, agora. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus disse: Josué, levante-se agora e siga em frente. Porque muitas vezes a gente quer parar. Muitas vezes a gente quer desistir por uma perca que acontece em nossas vidas. Quando acontece alguma perca, quando estamos enfrentando alguma situação difícil, a tendência é querer desistir. A tendência é querer parar. E Deus, ele diz a Josué: Josué, levante-se. Agora. Ou seja, nós aprendemos com Josué, nós aprendemos com essa mensagem que não é desejo de Deus que fiquemos presos lá no passado. Que não é desejo de Deus que o passado nos aprisione. O que fazer com o passado? A Bíblia diz em Isaías: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Existem acontecimentos em nossas vidas. Existem coisas que aconteceram na nossa vida que não vale a pena ser lembrado. Existem acontecimentos em nossas vidas que não podemos permitir que venha nos parar. Porque infelizmente, muitas pessoas fazem do seu passado uma cadeia. Muitas pessoas fazem do seu passado uma prisão, uma masmorra psicológica. E ficam presas no passado. E por ficarem presas no passado, elas não vivem o presente. Muitas pessoas, por ficarem presas no passado, elas não vivem o presente. E o presente é o tempo mais importante que existe para nós. O presente é o agora, o já. E o passado? O que é o passado? O passado é aquilo que você interpretar.
O passado é o que você interpretar. Ele não é bom e ele nem é mau. Ele é aquilo que a sua mente interpretar para você. Mas como devemos olhar para o passado? Olhar para o passado não como um carrasco, mas como algo que serviu para nos ensinar algo útil para a vida. Devemos olhar para o passado com um olhar de gratidão, isto mesmo. Independente do que tenha acontecido na minha vida e na sua vida, mas devemos olhar para as coisas que passaram com um olhar de gratidão, porque serviu para alguma coisa. Porque o passado, ele nos ensina. O passado, ele nos amadurece. O passado, ele nos dá sabedoria, experiência, crescimento, maturidade, para viver o presente e, quem sabe, preparar um futuro melhor. Então, que nós não venhamos fazer do passado uma prisão. Que você não faça do seu passado uma prisão psicológica, que ele aprisiona, que ele amedronta. Mas que você olhe para o passado e agradeça a ele por cada lição aprendida. Que você olhe para o seu passado e diga a ele: foi bom, obrigado por tudo. Porque eu cresci, eu amadureci e eu fiquei mais sábio. Muito obrigado por me ensinar a ser mais humano. E não ficar preso ao passado. E não ficar preso ao passado. Não, irmãos. Mas vamos fazer como Josué. Vamos nos erguer. Vamos nos levantar. Sabe por quê? Porque a vida segue. A vida continua, a vida não para. O tempo não para. Josué, ele tinha uma vida pela frente. E a vida de muitas pessoas está empacada. Existem muitas pessoas que estão com suas vidas empacadas, presa, parada, estacionada, porque essas pessoas estão deixando de viver o presente para viver o passado. Muitas pessoas estão presas no passado. E o tempo está passando e elas não estão percebendo, estão dormindo. Capítulo 5 de Efésios está escrito: desperta, tu que dormes. A vida segue. Deus toca no ombro de Josué, se levante, Josué. Você perdeu Moisés, mas se levante, porque a vida continua. A vida não para. A vida segue. Josué, você tem uma jornada a completar aqui neste mundo. Josué, você tem uma missão de vida. Você tem uma missão aqui na terra. E eu não quero você prostrado. Eu não quero você preso ao passado. Eu quero que você erga a sua cabeça. Eu quero que você junte suas forças e faça uma coisa, Josué. Coloque foco na sua missão. Qual era a missão de Moisés, de Josué? Conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Eu tenho uma missão.
Você tem uma missão de vida. E Deus vai dizer a Josué no capítulo 1, versículo 9, 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em outras palavras, Deus agora está dizendo Deus está dizendo a Josué, Josué, é como se Deus estivesse dizendo a mim e a você nesta hora: ei, você tem uma missão de vida. Não permita que o passado atrapalhe esta missão. Não permita que as percas do passado, as decepções do passado, as dores do passado, ela seja uma pedra de tropeço na sua jornada de vida. Use o passado para crescer. Use o passado como uma escola para aprender. E coloque foco. Não permita. Olha o que Deus diz a Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, Deus queria que Josué colocasse foco naquilo que ele estava fazendo. Deus ordena a Josué e diz: coloque foco. Lembra do que Jesus disse? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que é que Jesus está ensinando? A colocar foco, a não perder a atenção, a não se desviar. É o que Deus disse a Josué: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão, na nossa caminhada aqui na vida, vão vir muitas oportunidades. Vão surgir muitas oportunidades para nos desviar da nossa missão de vida. Vão aparecer muitas ofertas. Vão surgir muitas coisas para nos desviar da nossa missão de vida. Mas que nada nem ninguém venha nos desviar daquilo que nós nascemos para ser. Você nasceu para algo nesta vida. Você está no mundo para um propósito, para o cumprimento de uma missão. E nessa missão, irmãos, nessa jornada que nós estamos, vão aparecer muitas ofertas para nos desviar, mas que nós venhamos colocar foco na nossa missão. Qual é a sua missão de vida? Para que você nasceu? Qual o seu propósito de existência? Há uma razão para a sua existência. Há um motivo pelo qual você está aqui no mundo. Você tem uma missão. Você tem um propósito aqui na terra. Não permita que nada, nem ninguém, lhe desvie da sua jornada aqui na terra. Não permita que nada, nem ninguém, faça com que você se afaste do seu propósito, da sua jornada existencial. Amém? Que Deus continue nos abençoando. E como Deus disse a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9, no versículo 8 do capítulo 1 de Josué, Deus diz assim:
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Isso é o que, irmãos? Isso é foco. Que nós venhamos colocar foco. Que nada nem ninguém venha nos desviar da nossa missão de vida aqui neste mundo. Amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te exalto por tua graça infinita, por tua misericórdia, por tua compaixão. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, o nosso muito obrigado. E leva todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. O Luiz vai embora?